1 Coríntios capítulo 10, do verso ao 6, e depois iremos ler o versículo 12, do mesmo capítulo 10, que diz assim a palavra de Deus: e essas coisas foram-nos feitas figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Agora vamos lá para o versículo 12. Lemos o 6, agora vamos ler o 12. Que diz assim, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, que não está. Senta, por gentileza. Desocupe suas mãos e palmas para o Rei da Glória. Irmãos, eu prometo ser bem prático e objetivo, como sempre. Mas nesta manhã eu quero meditar junto com vocês exatamente nesses dois versículos que acabamos de ler. O primeiro versículo ele é bem claro, e o segundo mais ainda. Todos os acontecimentos que a Bíblia registra, que está registrado nas Escrituras, que a Bíblia fala, que está lá, fica como exemplo para mim e para você. O versículo 6 está falando exatamente isso. A Bíblia em nenhum momento escondeu o pecado de ninguém. Não teve privilégios, ou só conta vantagem. Não. A Bíblia, ela mostra tudo. Os erros e os acertos dos grandes homens de Deus. O único que não errou aqui foi Jesus. O resto tudo tropeçou e caiu. E essas lições, esses acontecimentos que aconteceram com eles no Novo, Velho e no Novo Testamento, no Velho e no Novo Testamento, serve como despertamento para mim e para você, de olhar para eles, fazer a leitura e contemplar o seu erro e ficar ciente que não podemos cometer os mesmos erros que eles cometeram. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Fica como exemplo para todos nós que estamos de pé. Nós olhamos um exemplo bem prático. Olhamos para Davi. O que foi que Davi fez? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, correto? Um homem verdadeiro, um homem de Deus. Mas o que foi que ele fez? A Bíblia poderia ter escondido. A Bíblia poderia ter dito, não, isso aqui nós não vamos... Os autores das Escrituras poderiam ter dito, não, nós não vamos falar isso. E fica muito feio, vai ficar muito confuso. Eles, inspirados por Deus, registraram o que Davi fez. Adulterou e matou o esposo da mulher. Nós, eu e você, sabendo disso, isso é um pecado grave, é uma ação do inimigo, que o inimigo enganou Davi, que o velho homem o dominou, os desejos e os impulsos da carne os conduziram a fazer isso. Já serve de lição para nós não tropeçarmos na mesma pedra que ele tropeçou. E muitos outros exemplos
Eu posso dar aqui alguns para nossa meditação. Saul e sua rebeldia. Saul e sua rebeldia. Davi, o seu assassinato e seu adultério. E Saul, carnal, promíscuo, não tendo apreço nenhum com as coisas de Deus. Manassés, os próprios fariseus e os escribas, o próprio Judas Iscariotes, o próprio Pedro, a qual Deus disse que edificaria Pedro sobre esta declaração: eu edificarei a minha igreja. Pedro, a qual o próprio Cristo disse: não foi nem a carne nem o sangue que te revelastes isso, mas foi o Espírito Santo. Ele negou Cristo, abandonou a Cristo, e como eu disse, serve de lição tanto dos eventos do Velho como do Novo Testamento. Por isso, irmãos, o que devemos fazer? O que eu devo fazer? O que você deve fazer? O que nós devemos fazer? A Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal. Está lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 22. Nós devemos fugir, correr. Se nós estamos vendo que aquilo não edifica, que aquilo é promíscuo, sujo, é contraditório com as escrituras sagradas, nós devemos fugir para que nós não venhamos cair nos mesmos erros do que os nossos irmãos do passado. Além de fugir, nós não podemos compartilhar com as obras infrutíferas das trevas. É só você ler Efésios 5, verso 11 ao 12. A Bíblia vai nos instruir a não compartilhar com as obras infrutíferas das trevas. O que é pecado, e se não se arrepender, receberá a justa punição de Deus. Nós não podemos compartilhar. Nós somos santos, nós somos eleitos, nós somos o sal deste mundo, luz deste mundo. Nós não somos igual a eles. Por isso, o que eles fazem, nós não fazemos. O que eles praticam, nós não praticamos. Porque nós temos uma regra de fé, que é a palavra de Deus. Nós temos a mente de Cristo, como disse Paulo a Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2 e o verso 16. Nós temos a mente de Cristo. Fugimos, como o próprio José fugiu. Jovem, longe de casa, ninguém iria saber, senão somente Deus iria saber se ele tivesse fornicado. Mas o que foi que ele fez? Preferiu se manter-se de pé diante de Deus, preferiu fugir, preferiu ir para a cadeia, preferiu sofrer mais, preferiu perder todos aqueles privilégios que ele tinha para sofrer lá na cadeia, por amor que ele sentia em Deus. Quem está me entendendo, diga agora. E nesta manhã, irmãos, é o seguinte: é o meu dever, é o teu dever, é o nosso dever ficar de pé.
É nosso dever. O próprio Paulo, agora eu pulo para o verso 12. Aquele que está de pé, cuida. O Senhor está dizendo, eu vou cuidar de você, para você não cair. Quem está de pé, cuida. Presta atenção. É responsabilidade minha e sua. Deus prover o alimento para nós ficarmos de pé. Deus provê para mim e para você condições de ficarmos de pé. O livro de 1 João diz: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Livro de Salmos 20 e o versículo 7 diz: uns se curvam e caem, mas nós se levantemos e estamos de pé. É dever meu, é responsabilidade minha. Paulo afirma aqui alguns pontos. Primeiro, é nossa responsabilidade ficar de pé. Segundo, Deus é o provedor do escape. Deus é o provedor do escape. Ele dá condição, Ele abre porta. Eu conheço a tua força que é pequena, mas não negastes a minha palavra. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechá-la. O Senhor dá condição, provê, irmãos. Como Deus, irmão, olha como é interessante, como é responsabilidade minha ficar de pé. Quem deve buscar a Deus pela minha vida? Quem deve buscar a Deus pela minha vida? É você que deve buscar? É responsabilidade sua buscar a Deus pela minha vida? Não. De quem é? Minha. Você pode interceder por mim, pode me apresentar em oração, como Paulo ensina a orar uns pelos outros, mas é responsabilidade minha. De que a responsabilidade de jejuar é minha ou é sua? É minha. Cada um, aí aonde eu entro, o maior problema nosso, quando eu falo, não é só aqui, é a igreja em todo. Ele deixa de olhar para Cristo. Ele deixa de focar todas as suas forças e canalizar suas forças para Cristo, para ficar olhando para o mundo. Além de ficar olhando para o mundo, ficar olhando para os outros. Ficar olhando, e você não sabe que isso mora um grande perigo quando você deixa de olhar para Cristo, para olhar para os outros, olhar para o mundo. O que a própria Bíblia nos diz? Não olhai, o Senhor disse em várias passagens, não se desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Nós vemos o que foi que aconteceu com Pedro. Quando Pedro deixou de olhar para Jesus, o que foi que aconteceu? Afundou. Assim é o que acontece com o crente, quando ele deixa de olhar para Jesus, para ficar flertando com o mundo, para ficar flertando, para saber o que fulano fez, que fulano deixou de fazer, se o fulano fez almoço ou deixou de fazer almoço. Eu estou trazendo simbologias aqui para você entender, para você compreender. Eu não estou dizendo que nós não devemos se importar com o nosso irmão. Eu não estou aqui que nós não devemos corrigir o nosso irmão de forma ordeira, bíblica, respeitosa. Mas nós temos que fazer algo muito importante, é cuidarmos de nós, porque o vento está batendo, o inimigo está
se levantando e nós precisamos cuidar de nós. Porque se nós não cuidarmos e não se despertarmos, nós iremos afundar como Pedro afundou. Nós iremos naufragar espiritualmente. Por isso Deus nesta manhã está falando comigo, me corrigindo primeiro a mim, corrigindo nós aqui nesta manhã, dizendo: não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, olhe somente para mim, fixe seus olhos para mim, me busque, se encha do meu espírito, se fortifique da minha graça, para que você possa resistir os dias maus. Quando eu disse que Deus é o provedor, eu tenho como provar isso. Não existe essa história de estarmos sozinhos. Não existe essa história de nós estamos sozinhos. Não existe essa história com o crente. Eu entendi isso. Não existe, sabe por quê? O próprio Jesus disse no livro de João: eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei o Consolador para que esteja convosco até a consumação dos séculos. Ele não vai te trair, não. Ele não vai passar a perna em ti. Paulo diz lá em Efésios: enchei-vos do Espírito Santo. Se encha dele. Se encha dele. Se encha dele. Busque a Ele, se encha da sua presença, peça para Ele se derramar sobre a sua vida, peça para Ele transbordar do teu ser, peça para Ele dominar tudo teu, alabasturicanda, alabaias. Segundo, busque ao Senhor, clame ao Senhor. Busque o Altíssimo, se encha do Espírito, se fortifique na graça. Paulo com o espinho na carne, que foi que ele orou 3 vezes: tira o espinho, tira o espinho. E o que foi que Jesus disse? Eu não vou tirar coisa nenhuma, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele ensina a Timóteo, dizendo: Timóteo, filho meu, fortifica-te tu na graça de Cristo Jesus. Olha, Deus provendo condições para nós ficarmos de pé. Sabe qual é o nosso problema, irmão? É porque nós queremos que Deus nos alimente de colher, na boquinha. Pegue a colherzinha, faça uma vinha, abre a boca. Sabe qual é o nosso problema, o meu e o seu? É que nós queremos que Deus vá lá no fogão, prepare o prato, bote tudo. E quando você está lá na mesa esperando, e quando eu não quero comer, aí ele tem que ficar na boca. Só que Deus não age assim, só que Deus não opera assim. Está aqui as condições, eu estou te dando meios para você ficar de pé. Agora é responsabilidade sua. Tu viu Davi lá? No livro de 1 Samuel, o que ele fez? Eu estou te dando graça para tu não cometer o mesmo erro que ele cometeu. Está vendo Judas que me traiu? Eu estou te dando o meu espírito para que tu não venha cometer o mesmo erro que ele cometeu. Tu viu meu povo que pereceu no deserto? Porque murmuraram, endureceram os corações. Eu estou aperfeiçoando o meu poder na tua fraqueza, para tu não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Mas tem que ser na boquinha, né, irmão? Tem que fazer um aviãozinho, né? Aviãozinho na boca. E Deus está te dando condições. Deus está te dando condições. Deus está te dando condições. Ele está promovendo a condição para você. Ele está promovendo a condição para a sua vida.
Além dele te dar o Espírito, ele te dá graça. Você não está desprovido. O que é que ele diz? O que é que ele diz lá em Efésios 6,12? 6,12 diz o quê? Tomai sobre si toda a armadura de Deus. É assim ou não é? É assim ou não é, irmãos? É. Mas o povo prefere ficar intertido com o mundo, flertando com o mundo, sabendo que o outro irmão está fazendo ou deixando de fazer. Não me importa o que o outro faz ou deixa de fazer. Eu tenho a minha vida espiritual para cuidar. Deus está querendo ter um relacionamento comigo. O vento está batendo, o diabo está se levantando, o mundo está se colocando, a frieza está se alastrando. Jesus está voltando e eu preciso cuidar da minha vida espiritual, colocar a minha vida no prumo, endireitar a minha vida na presença de Deus. É isso que Deus nesta manhã está falando conosco. Irmãos, outra coisa importante, como Deus é provedor e é responsabilidade nossa, é dever meu e seu se alimentar da palavra de Deus. Não lê Bíblia, não faz um devocional, não lê um salmo, não faz nada. É comendo xerife de pipoca. É comendo xerife de pipoca o dia inteiro. Eu estou usando metáforas para os irmãos entenderem. É comendo xerife, hambúrguer, pizza, refrigerante, tudo enquanto. Está desse tamanho. Eu estou usando espiritualmente para os irmãos entenderem. Será que você vai estar condicionado dessa forma a vencer as ações do inimigo? Vai não. Precisa se alimentar da palavra de Deus. Precisa crescer no conhecimento do Senhor. Você precisa se envolver nas coisas de Deus. Ler a palavra, meditar na palavra, praticar ela na sua vida diária. É dever meu, é dever seu, é dever nosso. Deixamos de jogar a culpa nos outros e colocamos a culpa em nós mesmos. Deixamos de colocar a culpa nos outros, dizer eu sou assim por causa de fulano, de ciclano. Você é assim porque você é negligente. Você é dessa forma porque você tem negligenciado sua vida espiritual. Mas Deus está dizendo para você: abra os olhos. O Senhor está dizendo para você: desperta-te tu que dormes, Cristo te esclarecerás. Te acorda, levanta a tua mão e dá glória a Deus. Aqui neste culto. Essa palavra não está falando só com você, essa palavra está falando comigo. Essa palavra não está repreendendo, é só você, não está me repreendendo também. Ela me repreendeu ontem, quando eu estava meditando nela. Ele pegou na minha orelha e... Você está precisando se acordar também. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos. Porque nós vemos aí uma situação. É como eu disse, o vento está batendo. O vento está assoprando. Não aguentei. Não, você não aguentou porque você não buscou, não jejuou, não leu Bíblia, não se dedicou.
Nós precisamos cuidar, irmãos, pelo amor de Deus. É cuidar da nossa vida. Cuidar com a nossa vida. Cuidado com quem você anda também. Cuidado com as conversas que você ouve. Isso é muito prejudicial para a vida espiritual. Nós precisamos, incrível que pareça, nós precisamos ser seletivos. Será que eu posso andar com um crente que só fala coisa da carne, irmão? Posso? Eu posso? Eu posso andar com alguém que só, meu amado, fala coisa que não é para falar? Nada para ele tá bom? Entra um, sai outro e a reclamação é a mesma? Será que não tem nada de bom? É só reclamação, é só julgamento, é só apedrejamento. Sai de perto dessa pessoa, te larga dessa pessoa, ela vai te conduzir à mesma situação que ela vive. Nós precisamos cuidar, irmãos, é precioso. Aí eu vou encerrar falando algo para você. A vida que eu recebi, a vida que hoje que tu tem e que tu recebeu, eu e você, nós éramos uma ruma de morto. A vida que nós recebemos foi de alguém que renunciou a vida dele para dar para mim e para você. Ele disse, eu estou pegando a minha vida, estou te entregando para ti, para que tu viva. Oricanda labas, turibicanda labaias, suricanda labaias. Por isso, irmão, nós não devemos ser negligentes, porque a vida que recebemos foi a de Cristo Jesus. Ele teve que morrer, ele morreu e disse: eu estou dando para você, Maria, eu estou dando para você, João, eu estou dando para você, Rafael, eu estou dando para você, eu estou te dando para você, estou dando para você. Não, Jesus, o Senhor está me dando, mas quem vai cuidar é o Senhor. Não, quem vai cuidar somos nós. Ele vai dizer como devemos cuidar, ele vai prover o que devemos fazer. Deixamos de querer comer na colher, papinha, sopinha, mingau, na mamadeira. E precisamos cuidar da nossa vida. Irmão, sejamos sinceros. Você já viu um crente, presta atenção, sincero, ora, jejum, se esforça, faz tudo para agradar a Deus, está se esforçando ali, você vê que ele faz de tudo e um pouco. Tu já viu ele cair, irmão? Deus segura assim na mão dele, assim, segura. Não cai não, meu céu, não estou vendo o teu esforço. Esforça-te, tem de bom ânimo, que eu serei contigo. Você já viu, irmão, um crente que ora, ele está bem espiritualmente, o diabo passa a perna dele? Não passa, porque o próprio livro de Coríntios 2, e o verso 6 diz que um homem espiritual não é discernido, ele discerne os demais. Eu não estou dizendo que ele é perfeito, eu não estou dizendo que ele é superior aos demais, não. Ele veio dar exemplo para nós. Nós precisamos se esforçar ao máximo. O máximo, por favor, o máximo. Não existe essa história que quando chega lá no grande dia foi o pastor Rafael, foi o pastor... Não, não é do pastor Rafael, não. Não vamos jogar isso nas minhas costas, não. Não, foi o pastor Rafael. Ele passou lá e aconteceu. Não. Nas minhas costas, não. Na minha conta, não. Eu estou fazendo o meu papel.
de ensinar, de instruir, de mostrar o caminho. Mas o que acontece muitas vezes aqui, agora eu falo, aqui, na igreja, Paulo Afonso, eu mostro o caminho. Ó, o caminho ali, tá lendo ali, tá vendo Jesus ali, ó, Jesus está ali, esse é o caminho. Não, eu quero ir por aqui. Não, mas Jesus está ali, não, mas eu quero ir por aqui. E não é assim. E eu fecho dizendo uma coisa. Deus, Ele vê tudo. E Ele é justo. Com Deus não se engana. Ele está vendo quem está certo e quem está errado. Com Deus não vai ter... Por isso, irmãos, eis aqui o meu conselho. Não espere, não, vou esperar o ano de 2023 chegar. Não, comece hoje. Comece a fazer uma faxina. Comece a podar. Comece a ter mais cuidado.